Doutor, o cidadão que está desempregado, ele continua na obrigatoriedade de pagar os alimentos? Sim, ele continua na obrigatoriedade de pagar os alimentos, claro, respeitando as condições de desemprego dele, e também tem que levar em consideração a necessidade do filho dessa pessoa, né? Se eles estivessem casados, pai e mãe, e ele tivesse desempregado, naturalmente ele iria arrumar uma forma de prover essa casa. Isso subentende-se que, ainda que estejam separados, ele vai ter que arrumar meios de auxiliar na subsistência do filho. Então, independentemente da condição dele de desempregado ou empregado, ele tem essa obrigação, respeitando aí o equilíbrio de renda e de possibilidade. O fato é que muitos brasileiros hoje em dia não têm a cultura de guardar dinheiro, fazer uma reserva de emergência. Essas situações que o desemprego poderiam não ser tão impactante. Mas trazendo a realidade do brasileiro hoje, há alguma forma de argumentar para que esse pai fique isento pelo menos um período até arrumar um emprego? Ou não existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade. Em casos em que o pai já tem essa obrigação de pagar, através de uma decisão judicial de pagar alimentos, e ele venha ficar desempregado, ele muda a condição financeira dele, né? Ele pode entrar com uma revisão de alimentos para poder readequar a condição dele de pagamento. Ele pagava X, agora ele vai ter que pagar menos X porque ele está numa condição de desempregado, mas ainda assim ele vai ter essa obrigação. E existem casos também em que o pai desempregado ele vai ser executado de alimentos já fixados, o desemprego não é justificativa. Ele só é justificativa se ele vir acompanhado de uma doença terminal, algo que impossibilitou ele de buscar emprego, que é outra situação. Seria aquele princípio mais ou menos de que se ele fica desempregado, ele não vai morrer de fome e o filho dele continua tendo que se alimentar da mesma forma, né? Existe a possibilidade também de ele argumentar que os pais estão ajudando ele, por isso que ele está conseguindo se alimentar, mas não tem condições de pagar os alimentos para o filho? Se ele argumentar dessa forma, ele está incluindo os pais também como responsáveis, né? Então, se esse pai vem a não cumprir essa obrigação, talvez os pais dele passam a ter essa obrigação. Então, existe a possibilidade dos avós, no caso, né? Os avós terem que arcar com essa despesa? Sim, existe essa possibilidade. Se essa criança ficar, através da sua representante legal, cobrando alimentos e nunca conseguir alcançar o objetivo, natural que ela vai precisar ter outros meios de conseguir alimentos. Então, ela pode sim ingressar com a ação em desfavor dos avós, que passam a ser responsáveis também, já que o filho não está cumprindo com a obrigação. Então seria uma coisa secundária, né? Isso. O primeiro a ser executado seria o próprio pai, Exato. Né? E aí sim os avós paternos. Subsidiariamente os avós. Por exemplo, temos casos aqui em que o pai está preso, né, em condição de cárcere. Ele não tem ganhos, né? Ele não tem renda. Então, é natural que essa criança possa buscar o respaldo dessa renda com os avós. E existe a possibilidade do pai ser preso pelo não pagamento Sim, existe. Existe previsão legal que estipula... Nós temos duas formas de cobrar os alimentos que não estão sendo pagos, né? Seja por aquela que vai atingir o patrimônio do devedor ou a liberdade dele. Então, nós temos que escolher. Então, a partir do momento em que aquele pai passa a ser devedor, e isso não precisa de 3 prestações alimentícias vencidas, já basta uma que eu possa, então, pedir. Um dia de atraso já pode pedir a prisão? Já posso. E isso precisa de um processo? É rápido? É demorado? Precisa de um processo judicial para analisar e constatar que realmente ele é devedor. E a questão de demora é relativa, porque vai depender do fórum, vai depender da análise desse processo, né? E também ele vai ter, ainda que ele esteja em atraso, vai ter o prazo em que ele possa apresentar a sua defesa. Não necessariamente ela vai ser aceita, né? Mas ele vai ter esse prazo legal, ele não é já decretada a prisão dele antes mesmo que ele possa apresentar uma justificativa. E não seria injusto com o pagador da pensão, que às vezes já está numa dificuldade financeira, e aí ele
ele é encarcerado e aí dificulta ainda mais ele de fazer o pagamento desses alimentos, né? Existe muito essa linha de defesa, é muito comum em processos em que o devedor ele está em vias de ser preso, só que naturalmente não é aceito, porque isso já é uma condição, uma responsabilidade que ele tinha noção, e se ele teve uma alteração de possibilidade, ele não buscou o judiciário para readequar, então ele foi omisso à condição dele, né? Claro que cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado muito especificamente, mas essa é uma linha de defesa muito grande, mas que ela por si só não é suficiente para livrar o devedor da prisão.